Estão todos na paz do Senhor, amém? Te convido nessa noite a abrir teu exemplar bíblico no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Amém? A partir do verso 1. Dizia assim a palavra do Senhor Jesus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar-me os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste mesmo lugar, neste mesmo monte. Amém? Só até aqui. Estamos diante de uma passagem muito conhecida da Bíblia, onde qual Moisés, ele foi designado a um chamado que o Senhor teve na vida dele. Quem não conhece Moisés? Aquele que foi jogado lá no Nilo por sua mãe, pois não conseguia mais guardá-lo. E para que não matasse o seu filho, ela se obrigou a jogar ele naquele rio. Mas ali Deus sabia de tudo, porque Deus já tinha um chamado na vida de Moisés. Deus já tinha um propósito na vida dele. E aqui eu posso já abrir um parêntese. Assim como Deus teve um chamado na vida daquele menino, Ele tem um chamado na minha e na tua vida também. E ali, ao jogá-lo no Nilo, posso imaginar a dor daquela mãe, o sofrimento que ela passou, mas ela não sabia que o Deus Todo-Poderoso estava a guardar ele, e que grande obra o Senhor ia fazer na vida dele. E ali, a filha de Faraó encontrou aquele menino. Deus foi tão bom que onde ele colocou nas mãos da filha do que perseguia as crianças, aquele que queria dar fim em todos. Mas Deus, ele levou Moisés justamente para a casa de Faraó. E ali Moisés voltou para os braços da sua mãe. E voltando para a palavra,
Hoje, quando o pastor me deu essa oportunidade, eu disse: Senhor, eu vou pregar sobre quê? O Senhor disse: sobre o chamado. Eu disse: como assim o chamado? O chamado de Moisés. Porque na vida de Moisés, Deus deu um chamado. Quando Moisés ele estava ali a pastorear aquelas ovelhas, ali foi a primeira vez que o Senhor falou com ele, ao chamar ele pelo seu nome: Moisés, Moisés. Mas antes do Senhor chamar Moisés, o Senhor ele acendeu uma sarça, mas a sarça não queimava. E ali vem, eu abro outro parêntese, porque o que Deus faz é bem feito, e o Senhor ele escolheu o momento e a hora certa para falar, para ali estar falando com Moisés. E ali veio a curiosidade de Moisés. Moisés viu aquela sarça. Moisés sabia que aquelas sarças no deserto, elas queimavam. Mas quando Moisés olhou para aquela sarça e viu que aquela sarça não estava a queimar, ali despertou uma certa curiosidade. Despertou uma certa, podemos dizer, um pensamento de Moisés de ver aquela sarça. Por que não está queimando? Não deveria queimar? E Moisés foi aproximando-se da sarça para ver de perto, pois poderia ser só a sua visão. Mas Moisés foi ver de perto. E quando Deus percebeu que Moisés ia aproximar-se da sarça, Deus falou assim: Moisés, Moisés, não se aproxime. Já pensou? O Moisés ele ainda não conhecia Deus, mas Deus já conhecia Moisés. Assim como Deus já conhecia eu e você antes mesmo de nascermos. Aonde Deus já tinha nos escolhido desde o ventre de nossa mãe. Assim como Deus já tinha escolhido Moisés antes mesmo de Moisés nascer. Deus já guardava, Deus já protegia. E quando Moisés nasceu, que foi jogado naquele rio, Deus já sabia o propósito na vida dele. Deus já sabia quão grande ia ser a bênção que ia vir para Moisés, quão grande ia ser a missão de Moisés. E aqui foi aonde Deus chamou Moisés pela primeira vez, pelo seu nome: Moisés, Moisés. Você já pensou Deus chamar você pelo seu nome? Deus já tem a intimidade com você antes mesmo de você conhecer a Deus. Deus já tem uma intimidade com você. E quando você passa a conhecer esse Deus, a buscar desse Deus, passa a se aprofundar na palavra de Deus, você vai ter uma intimidade também com Ele. E ao você clamar, assim como o povo de Israel clamava por a sua misericórdia, pois não aguentavam mais aquele sofrimento que estavam passando. Ao ouvir aquele povo clamar, Deus ele levantou e escolheu para vir a libertar aquele povo. E ali Deus chamou Moisés, porque sabia da capacidade de Moisés. Porque nem Moisés mesmo imaginava a sua capacidade, mas Deus sabia a capacidade que Moisés tinha. E Deus ele sabe a capacidade que você tem. É por isso que também Ele chamou a mim e a você. É por isso que Ele, antes de nós nascermos, Ele já tinha um plano para nossas vidas. É por isso que hoje você está aqui, foi porque Deus te chamou. E Moisés, podemos ver no capítulo 4, que Moisés falou que eles não iriam acreditar nele. Lá no começo do capítulo 4 fala assim: e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então ali o Senhor já começou a usar os seus sinais, as suas maravilhas. Ele já mandou ali que Moisés pegasse a vara, estendesse ao chão, e ali aquela vara se tornou-se em uma serpente. Moisés quis retroceder, mas Deus diz: vai, Moisés, e pega pela cauda. E ali a serpente voltou a ser uma vara. Mas Moisés ainda achou que aquele sinal era pouco. Deus mandou que ele colocasse a mão sobre o seu peito. E ali a sua mão ficou branca como neve.
Ali Deus estava só mostrando que era Deus que estava falando com Moisés, que Deus era capaz de tudo. E foi naqueles sinais, Moisés lá no capítulo 4, Moisés fala assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo. Não consigo nem falar bem. Moisés, ele se achava pequeno. Ele achava que ele não poderia falar direito por conta que ele não sabia falar. Mas Deus, quem deu a boca foi Deus. Quem ia usar Moisés era Deus. Muitas das vezes nós queremos retroceder no nosso chamado. Deus nos chama como levita, como pregador, como ministrador da sua palavra, e nós queremos retroceder porque achamos que não somos capazes, achamos que somos pequenos demais. Mas quando Deus ele escolhe, Ele sabe da nossa capacidade e Ele nos capacita a fazer a sua obra. Por isso devemos seguir o chamado de Deus. E ali Moisés foi para libertar aquele povo que estava passando por um momento difícil, sendo oprimido, trabalhando como escravos. Aquele povo escolhido por Deus, o povo de Deus. E Moisés, ele não sabia falar, mas Deus fez o quê? Colocou seu irmão para ir com ele, para libertar aquele povo. Mas Moisés não retrocedeu, Moisés foi, mesmo assim. E nessa noite eu quero te perguntar: você tem feito o mandado de Deus? Deus te chamou, você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem retrocedido? A gente vê muitas pessoas com um chamado lindo, mas eu não vou porque eu não sei, eu tenho medo. Mas Deus, Ele te capacita, irmão. Ai, mas eu não sei louvar bem. Mas Deus, Ele vai te capacitar. Ai, mas eu não sei pregar. Nós não nascemos falando, mas nós aprendemos. Há um tempo para tudo. É só questão de você buscar, de você se aprofundar. Se você for buscar, você vai sim conseguir. Se você, ai, mas eu não sei louvar bem, ensaia. Coloca lá o seu playback. Glorifica. Faz raiva pro capeta. Adora a Deus, mesmo que o inimigo diga que você não vai conseguir, mas adora a esse Deus que você consegue sim. E ali Moisés foi libertar aquele povo. Moisés não retrocedeu, não teve medo. No começo quando Moisés foi, Deus ele endureceu o coração de Faraó. Aí Moisés não desistiu. E continuou a insistir, a persistir, fazendo aqui a vontade do Senhor. E nessa noite eu te digo: não desiste do teu chamado. Vai à frente. Insista. Se hoje não der, mas amanhã vai dar. Se hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir. Só não desista, porque o chamado de Deus é lindo. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se Deus te chamou, se foi a vontade dEle, ela vai ser boa na tua vida. Aqui também eu me lembro de Josué, lá no capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Lá em Josué. É culto de doutrina. Como fala o pastor Samuel, vamos passear pela Bíblia. Josué, em capítulo 1, a partir do verso 5. Deus também teve um chamado na vida de Josué. Quando Moisés partiu, o seu servo Josué, Deus falou com ele também.
Diz lá no capítulo 1, verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei ao meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que vá. Aqui também o Senhor falou com Josué, assim como o Senhor falou com Moisés, não através da sarça, mas aqui o Senhor instruiu também a Josué a como conduzir, a continuar conduzindo aquele povo. Somente seja forte e corajoso. Irmãos, tem dias que vai vir luta na sua vida. Tem dias que você vai ter vontade de parar, de desistir, porque não está aguentando mais a luta, porque está forte. Mas lembra que você tem um Deus, aquele mesmo Deus que foi com Moisés, que disse para Josué: não tenha medo, eu estou contigo. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que cuida da minha e da sua vida. Somente seja forte e corajoso como Josué. E ali Josué continuou a conduzir aquele povo. O povo israelita não era um povo fácil. Era um povo desobediente a Deus. Era um povo que desagradava o coração de Deus. Mas Deus não desistiu daquele povo, mesmo ele sendo um povo difícil. Mas Deus continuava a conduzir. A palavra fala que eles passaram 40 anos. Mas nesses 40 anos no deserto não faltou nada. E que eu já abro um parênteses na tua vida. Se você está no deserto, não tenha medo, seja forte e corajoso, pois não vai faltar nada na tua vida. Pois Deus, Ele sempre vai enviar a providência divina para a tua vida. Mas não é fácil seguir, não é fácil. Deus não disse que ia ser fácil. A palavra de Deus diz que no mundo terás aflições, mas tenha de bom ânimo. Se fosse fácil, Deus teria dito assim: vai ser fácil. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Por isso é melhor o difícil com Deus do que o fácil sem Ele. E o que devemos fazer? Seguir em frente, mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade. Josué e Moisés não tiveram uma missão fácil. Uma missão de conduzir aquele povo. Aquele povo que idolatrava outros deuses. Aquele povo que Moisés tinha que orar para que Deus viesse a perdoar. Aquele povo que quase todos os dias desagradava o coração de Deus. E eles tinham o quê? Como eles eram o sacerdote deles, eles tinham que ir sempre à frente daquele povo. Eles tinham o quê? Que orar, que buscar. Sempre estar ali nos pés do Senhor, fortalecendo-se, para poder guiar aquele povo difícil. E assim é você. Não é fácil na tua vida, mas o Deus que está contigo é o Deus Todo-Poderoso. Assim não é fácil na vida do nosso pastor, na vida dos pastores, dos líderes, conduzir uma obra. Existem pessoas que são difíceis, mas eles não desistem. Eles continuam a lutar, a batalhar. Mesmo não sendo fácil aquela luta para eles, mas eles não desistem de nenhum de nós. Assim como Deus também não desiste. Assim como as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós também não devemos desistir. Aqui também me faz lembrar de Samuel. Deus também teve um chamado na vida de Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 4,
fala que Deus chamou Samuel, quando Samuel dormia perto da arca da aliança, Deus também chamou Samuel como Samuel, Samuel. No começo Samuel não entendia por quê, porque Samuel também ainda não conhecia a Deus, mas Deus também já conhecia ele. No começo Samuel ficou confuso, ia até ele, pensando que era ele que estava chamando, mas não era. E Deus continuou o quê? Chamar Samuel, Samuel, Samuel. Por 3 vezes o Senhor chamou Samuel, até que ele viu que era o Senhor que chamava e pediu que Samuel respondesse: eis-me aqui. E ali também Deus tinha algo para passar para Samuel. Ali Deus já queria o que? Usar Samuel como um profeta na terra. E esse mesmo chamado, esse mesmo Deus que chamou Samuel, foi o mesmo Deus que chamou Moisés, Josué, Gideão. E é o mesmo Deus que te chama também a buscar. Mais uma vez eu te pergunto: você tem seguido o chamado de Deus? Se você não tem seguido esse chamado, irmão, receba essa palavra. Faça a vontade do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece as nossas vidas. Mesmo que muitas das vezes nós não conhecemos, não temos a intimidade em que esses profetas tiveram com o Senhor, porque eles estavam ali ao tempo todo a buscar, a orar, a jejuar, a consagrar a Deus as suas vidas, a fazer sacrifícios a Deus. Mesmo que nós não tenhamos essa intimidade ainda, mas nós temos um pouco de intimidade com Deus. E é essa intimidade que faz eu e você estar de pé, a seguir em frente. Assim como conseguiram libertar aquele povo, Deus também nos liberta. Deus um dia nos libertou. Hoje você está aqui por quê? Porque Deus te chamou e você ouviu a voz dele. Quando Deus te chamou para servir a Ele, você ouviu a voz do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e fez a vontade dele. E hoje você está o quê? Você está aqui adorando e exaltando o nome desse Deus. Você ouviu esse chamado. Há quase 4 anos atrás, eu ouvi esse chamado na minha vida. Algo que eu nunca pensei que um dia fosse estar em cima de um altar, adorando, ministrando o nome do Senhor. Mas Deus sabia tudo que tinha para fazer na minha vida. E Deus sabe também da tua vida. Se tu tem um chamado de levita, tu tem um chamado de pregador, de ministrador da palavra de Deus, segue esse chamado. Amolece esse coração. Muitas das vezes endurecemos o coração, assim como o Faraó também endureceu o seu coração para libertar aquele povo. Muitas das vezes nosso coração endurece. Queremos parar. Queremos retroceder. Mas Deus não quer isso para nós não, irmão. Deus quer que nós sigamos em frente e vá buscar o chamado dele. E quando ele se chamar pelo seu nome, vá. Porque assim como ele fez na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Samuel, de Gideão, ele vai fazer na nossa vida também. Ele vai nos dar vitória. Assim como Deus libertou aquele povo, deu vitória àquele povo, um dia Deus nos libertou e nos está dando vitória. Um dia nós servimos aquele mundo obscuro que não tinha nada para oferecer. Aquele mundo que nós pensávamos que era um mundo bom, que era feliz viver naquele mundo. Quando estava bebendo, quando estava farreando, achávamos que era bom, mas não era, irmão. Aquilo ali era coisa de momento. Momento passageiro.
E hoje você está aqui, servindo a Deus, que não é um momento passageiro, que é um momento que vai durar para a sua vida. Hoje você está aqui, nesse lugar santo do Senhor. E Deus te escolheu para trazer você para cá. Deus te escolheu para te libertar daquele mundo de pecado e te trazer para a presença dEle. Deus te escolheu para usar a minha e a tua vida. Deus escolheu a nós para nos usarmos poderosamente. Assim como Deus escolheu a eles para usar eles de uma maneira, mas Deus escolheu a mim e a você para usar de outra maneira. Ai, mas o chamado do meu irmão é diferente do meu, sim. Deus, Ele fez a forma e Ele destruiu a forma para que ninguém parecesse com você. Nem as nossas digitais, nem que fôssemos gêmeos, a nossa digital não era a mesma. A luta do teu irmão é diferente da sua, o chamado do seu irmão é diferente do seu, Se ele tem um chamado de pregar, você tem o de louvar. Se ele tem o chamado de louvar, você tem o de pregar. Se ele tem os dois chamados, você também um dia vai ter. Não vai ser igual o dele, mas você vai ter. Porque nós todos temos um chamado de Deus. Nós fomos um povo escolhido, assim como o povo de Israel era escolhido. Era o povo santo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Aonde Deus todo dia olha para nossas vidas. Aonde nós estamos, o Senhor está ali do nosso lado, nos dando livramento, nos fortalecendo, nos dando vitória. Porque nós somos o povo dele. Ovelha do seu pasto e rebanho do seu pastoreio. Por isso, quando vier a luz na sua vida, somente ora ao Senhor Deus. Ora, clama aos pés do Senhor, que Ele vai te fortalecer. Quando vier a vontade de parar o teu chamado, de desistir, não retrocede não. Clama ao Senhor, que Ele vai te dar vitória. Pede a Ele: Senhor, não me deixa parar. Eu sei que Tu tem um chamado lindo na minha vida. Não me deixa desistir desse chamado, Senhor. Não é fácil, Senhor, mas não me deixa desistir. Não é fácil servir a Deus, não. Temos luta todo dia, mas é tão satisfatório servir a esse Deus. Mesmo com todas as lutas, com todas as batalhas, mas é tão satisfatório servir a esse Deus. Hoje você está triste, mas Deus, Ele vai gerar uma situação para te alegrar. Hoje você está abatido, mas amanhã o Senhor vai te levantar. Se hoje você vai dormir triste, amanhã você acorda feliz. Porque você tem um Deus todo-poderoso que cuida da tua vida. Se hoje você está com vontade de desistir, não desista do seu chamado. Siga em frente, porque grande é a obra de Deus na tua vida. Eu não conheço a tua luta, mas o Senhor, Ele conhece. Eu não conheço a tua dificuldade de seguir, mas o Senhor, Ele conhece. E entrega a tua dificuldade na mão do Senhor. Entrega o teu coração. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Irmão Jair, eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Deus tem uma obra na tua vida, uma obra grande. Deus, Ele quer te usar tremendamente. Há alguns dias eu estava aqui e o Senhor me mostrava, falava para o meu servo, que grande é a obra que eu tenho na vida dele. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho coragem. Mas eu vou gerar a situação. E hoje eu estou aqui. E mais uma vez o Senhor me faz olhar para a tua vida. Mais uma vez o Senhor me faz olhar para ti e dizer: grande é a obra que eu tenho na vida do meu servo. E grande é a obra que Ele tem na vida de cada um que está aqui.
Grande é a obra de Deus nas nossas vidas. E o chamado dele é o chamado lindo. Se você está afastado do Senhor, volta para os pés do Senhor e diz: Senhor, eu quero voltar a seguir o meu chamado, o chamado que tu tem na minha vida. Pois se tu me escolheu, Senhor, tu vai me capacitar, tu vai me dar forças para me seguir em frente. E esse Deus é misericordioso. Quando Ele vê que nós estamos querendo desistir, irmãos, Ele gera uma situação para que nós voltamos para os pés dEle. Ele gera circunstância para que nós voltamos a adorar Ele. Todas as vezes dizemos: não vamos adorar a Deus porque tudo está indo bem. Mas como falou, quando tudo está bem é fácil adorar. Mas na dor não é fácil. Mas devemos continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso mesmo assim. Quando o dia é bom chegar, adore. Mas quando o mal chegar, adore também. E não desista, não retroceda. Porque grande é a obra que Deus tem na nossa vida. Amém? E até aqui o Senhor tem usado. E é onde aqui eu venho agradecer a minha rica oportunidade de estar mais uma vez ministrando. Agradecer ao pastor Samuel pela confiança. E te digo nessa noite: não desista do teu chamado. Que um dia o Senhor me chamou e eu estou aqui. E um dia também Ele te chamou e você também está aqui. Por isso, adore e continue adorando a esse Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.